Lindbergh, senador Cassol, companheiros e companheiras. Senador Lindbergh, desde o fim da semana passada, é que o Brasil vem acompanhando com muita atenção, e eu tenho certeza que é muita gente da população brasileira acompanhando com muita atenção a caravana que o presidente Lula vem fazendo no sul do país. Começou lá na fronteira do Rio Grande do Sul e está subindo, passou por Santa Catarina e chega agora, no dia de hoje, no estado do Paraná. Lamentavelmente, senhor presidente, o que nós assistimos foram cenas, eu não diria nem deploráveis, porque deplorável é uma palavra que não dá o real alcance dos acontecimentos. O que nós assistimos foram cenas de violência que, sinceramente, eu nunca vi antes, senador Lindbergh. Eu nunca vi antes. Não apenas pessoas bloqueando estradas com caminhões, com maquinário e impedindo a passagem da caravana, mas muita gente com pedras na mão, atirando ovos contra o presidente, a comitiva do presidente contra os carros, atingindo os carros com barra de ferro. E o que mais me impressionou foi que, em muitas imagens, mostram isso. Polícia Rodoviária Federal passiva, apenas assistindo aquela escalada de violência, apenas assistindo. E aí, diante disso, como é que os fatos se desenrolam? No primeiro dia foi ovo, no segundo dia foi pedra, no terceiro dia foi barra de ferro. E agora, senador Lindbergh, arma de fogo, tiro contra o ônibus do presidente Lula. E por que muitas vezes as pessoas se sentem livres, se sentem à vontade para praticar esses atos de violência? Aqui está, porque elas são incentivadas para fazer isso. Aquele candidato à presidência da República, aquele que, na época em que eu me lembro, no início dos anos 2000, que nós lutávamos muito para a busca dos corpos daqueles que morreram no Araguaia, ele encheu a Câmara dos Deputados, os gabinetes de todos os parlamentares com cartazes dizendo os seguintes dizeres: quem vai atrás de osso é cachorro. Ou seja, o Brasil tentando buscar pessoas que morreram, que foram enterradas clandestinamente durante a ditadura militar e morreram porque lutavam por democracia, lutavam por justiça social. Ele tratava daquele jeito e hoje é candidato à presidência da República e, lamentavelmente, com uma intenção de voto significativa, lamentavelmente. Então, esse senhor só sobe nos palanques para dizer que trabalhador sem terra, movimentos organizados dos trabalhadores têm que ser recebido a bala. A bala, tem que ser recebido a bala. E defendendo a mudança na legislação brasileira para que façam igual nos Estados Unidos, invadir uma propriedade, mata e não é punido por matar. Ou seja, as pessoas se sentem cada vez mais à vontade. Já são mais de 12 dias da morte de Marielle e até agora nenhuma pista. E vimos também muitas autoridades, magistrada do Rio de Janeiro, dizendo que, por quê? Tanta comoção pela morte que uma pessoa que andava com bandido, alardeando mentiras. Esse último final de semana, somente no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, foram 8 mortes. De ontem para hoje, 5 jovens, e eu aproveito para colocar aqui, pedir que Vossa Excelência inclua nos anais uma nota do meu partido de Maricá. 5 jovens, meninos, que tinham de 16 a 20 anos de idade. Rappers envolvidos com movimento cultural, movimentos de cultura, cantores que tinham um sonho na vida e que estavam comemorando o primeiro salário de um deles, certamente um salário mínimo, e perderam suas vidas. Foram executados. Mas aí, o que nós assistimos? Uma senadora, lamentavelmente, do Rio Grande do Sul, nossa colega aqui no Senado Federal, que até ontem subia a essa tribuna para denunciar os exageros, para denunciar a violência que, segundo ela, partia dos petistas, porque assim, tudo é generalizado.
Segundo ela, partia dos petistas. A violência subia aqui, dizendo que não se pode praticar ato de violência, e muito menos aplaudir a violência. Pois bem, o que ela fez? Lá no Rio Grande do Sul, no exato momento em que o presidente Lula, a ex-presidente Dilma e toda a sua caravana visitava aquele estado, ela, numa convenção de seu partido, foi aplaudir a violência. Tentou ouvir aqui no Senado, estou até com o discurso dela aqui, dizendo que as pessoas não entenderam bem o que ela quis dizer. E até pergunto, acho que o senador Telmário estava aqui, disse: senador Telmário, me diga o senhor se houve, de minha parte, alguma tentativa de incitação à violência, eu dizer, atirar ovo, levantar o rélio, o rebenque. Olha, ela tentou se justificar, mas, senadora, Vossa Excelência mais do que ninguém sabe que o que a senhora fez foi aplaudir a violência. Vossa Excelência foi ficar ao lado daqueles e incentivando as pessoas que botassem para correr, porque essas foram as suas palavras. Se a senhora tivesse um mínimo mais de sinceridade, teria colocado isso aqui. Vossa Excelência, eu quero aqui aplaudir São Borja, quero aplaudir Bagé, quero aplaudir Santa Maria, e citou todos os municípios por onde o presidente Lula passou, aplaudir as pessoas que botaram para correr, um condenado e sua cambada, atirando ovo, levantar o rélio, isso é o Rio Grande do Sul. Então, o que nós esperamos dos senadores é exatamente que venham a essa tribuna e que condenem atos de violência como esse, porque nós temos pensamentos diferentes, todos. Há uma parte da população que defende o presidente Lula, o ex-presidente, e uma parte que é contra o ex-presidente Lula. Agora, essa parte que é contra não tem o direito de fazer o que está fazendo. E muito menos os senhores senadores ou as senhoras senadoras não têm o direito de subir à tribuna e aplaudir atitudes violentas como essa. Porque aplaudir atitudes violentas é um incentivo ao crime, é um incentivo ainda maior à violência. Então, é esse momento que o nosso Brasil está vivendo, um momento extremamente delicado. E, por outro lado, nós temos um presidente da República que, numa palestra, acho que no estado de São Paulo, numa palestra, fez um discurso dizendo que o que aconteceu em 1964, se referindo ao golpe militar, foi que o povo brasileiro se regozijou e com aqueles que estavam tomando o poder, fazendo o golpe, porque queriam a centralização de poder. E dizendo que o que o povo quer hoje é centralização de poder. Então, olha o momento difícil pelo qual o nosso país está atravessando. Olha o momento de dificuldade pelo momento que o nosso país está atravessando. Não é à toa, senador Lindbergh, que os nossos partidos, o seu partido, o PT, o meu partido, o PCdoB, o PDT, o PSB e tantos outros partidos, nós estamos buscando a construção, e já temos um manifesto em conjunto, mostrando os problemas por que passa o país, o verdadeiro golpe, que não foi a retirada da presidenta Dilma com a desculpa esfarrapada da impeachment, não. O verdadeiro golpe é para eles fazerem o que estão fazendo agora. É retirar direito dos trabalhadores através da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, é vender o nosso patrimônio, o que estão fazendo com a entrega, a venda silenciosa da Petrobras, o enfraquecimento silencioso da Petrobras, a venda do setor elétrico brasileiro. Esse é o verdadeiro golpe. Agora, não bastasse isso, eles estão indo para o campo da violência. Indo para o campo da violência. Isso é inaceitável. Onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? Nós precisamos debater, sim, mas ideias. Debater ideias, debater projetos. É isso que nós temos feito. E aí a senadora, destilando raiva e ódio no seu discurso, tem que receber aqueles trabalhadores do Movimento Sem Terra que invadem terra. Não. São milhares e milhares de trabalhadores que não invadem terras. Eles ocupam terras que são desocupadas. Terras que não são produtivas, aliás. Se nós formos fazer um levantamento, nós vamos perceber que é o pequeno agricultor o responsável pela alimentação do dia a dia. É o pequeno agricultor, aquele que planta o milho, aquele que planta o feijão, aquele que planta a mandioca. E quantos ex-trabalhadores agrícolas, perdendo seus empregos, não buscam um pedaço de terra para trabalhar, para plantar, e eles são tratados dessa forma.
dessa forma. E ainda existe senador e senadora que sobe a essa tribuna para aplaudir esse tipo de coisa. É lamentável. Eu sei que alguns episódios violentos no passado aconteceram, mas nenhum de nós subiu à tribuna, nenhum de nós, senador. Eu faço aqui o desafio. Subiu na tribuna para aplaudir qualquer ato de violência. Nenhum de nós. Como fez a senadora Ana Amélia, agora no final de semana, no Rio Grande do Sul, aplaudindo, dizendo, esse é o Rio Grande do Sul. Não, senadora. O Rio Grande do Sul não foi esse que recebeu o presidente Lula a pedradas, que recebeu o presidente Lula com ovos, que impediu a passagem em algumas cidades. Esse não é o Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza absoluta que a maioria da população gaúcha está envergonhada com o que aconteceu. E não aquela maioria que concorda ou que seja partidário do presidente Lula. Inclusive, a boa parcela daqueles que não são partidários do presidente Lula, mas que não aceitam, como nós, a violência. Porque a violência, nós sabemos como começa, mas nós não sabemos como termina. Esse ano é um ano de eleição. Talvez a eleição mais difícil que nós vamos viver ou que o Brasil já tenha vivido. E nós levantamos com muita preocupação a possibilidade de tentativas de impedirem esse processo eleitoral democrático e livre. Isso não está descartado. E me preocupa ainda mais quando essa onda de violência cresce a cada dia. Quando esse presidente ilegítimo, porque não está na cadeira da presidência da República, porque foi votado pela população brasileira, está lá porque se uniu a uma maioria parlamentar e promoveram um golpe de Estado, um golpe parlamentar. Então, ele chega lá e, de mansinho, devagarinho, ele vai dizendo as coisas. A última que ele disse foi um elogio, dizendo que o povo brasileiro, em 1964, desejava o poder centralizado, insinuando que isso vem acontecendo nos dias atuais, insinuando. Então, não é o caminho da ditadura, não é o caminho da violência, o caminho indicado para a superação de crises, não, pelo contrário. O caminho para superar a crise, nós dizíamos isso lá no passado, é o aprofundamento da democracia. Ou se busca na população brasileira saída para a crise, ou nós vamos ver uma crise cada vez maior no Brasil, uma crise crescente, lamentavelmente, uma crise crescente. Então, olha, senador Lindbergh, é de doer. Eu vi hoje muitas filmagens e está na internet. Quem quiser saber exatamente o que aconteceu, não busque apenas ouvir o que um ou outro fala, o que Vossa Excelência fala, o que eu falo. Procura na internet as imagens. As imagens falam por si só. A forma como essa caravana vem sendo recebida. Olha, é a mesma coisa, senador Lindbergh, que um candidato A estivesse num comício e os partidários do candidato B, ao invés de fazer o seu comício, viessem no comício de cá para tirar pedra, armados para dar tiros. É a mesma coisa. Nós não podemos permitir que o Brasil entre nesse caminho, que lamentavelmente está entrando. Olha o que aconteceu, Marielle, alguns dias atrás. As mortes e tudo se sabe. É o crime organizado agindo. E com a passividade do governo, a passividade... Me desculpe a polícia, não sei se é a Polícia Rodoviária Federal, mas as imagens são muito fortes, de carros sendo atacados e policiais paralisados. Eu fiquei penalizado com aquilo, senador Lindbergh, porque quando trabalhadores vêm fazer qualquer ato aqui, na frente do Congresso Nacional, eles são recebidos com cavalos, policiais montados em cavalos, são recebidos com spray de pimenta, são recebidos com bala de borracha. E agora o que a gente viu? Essas manifestações, olha aqui, senhores, com pedras, rochas na mão, outros com rélio, como de que fala que é o chicote, a que se refere a senadora, e a polícia olhando, simplesmente. O presidente Lula ainda está, dia 28, depois de amanhã, estará fazendo a sua última participação no Sul, que parece que é amanhã, dia 28, em Curitiba. Eu espero que a reação não seja, a reação da polícia a esses atos, não seja a que foi
nesses últimos dias. Parece que até hoje, em algumas localidades, senador Lindbergh, a polícia foi mais austera, foi mais ativa e impediu que houvesse qualquer tipo de bloqueio. Então, eu lamento profundamente e coloco aqui, desde já, a minha preocupação com o caminho que o nosso país está trilhando. Em relação à senadora Ana Amélia, senador Lindbergh. Senadora Ana Amélia, no dia que nós, mulheres, ocupamos a mesa desse Senado, defendendo apenas a aprovação de uma única emenda, a emenda que garantia segurança no trabalho às mulheres gestantes e lactantes. Ou seja, nós lutávamos para aprovar uma emenda que não permitisse o trabalho insalubre de mulheres gestantes e lactantes, que era o que determinava a lei até então. Porque a lei, antes dessa reforma trabalhista, protegia gestantes e lactantes, proibindo que elas trabalhassem, assegurando a elas a não realização de trabalho insalubre. Pois mudaram isso na reforma trabalhista, permitindo que mulheres gestantes e lactantes trabalhassem em lugares insalubres. Nós, numa tentativa de abrir uma negociação, não havendo mais caminho, sem qualquer ato de violência, sentamos à mesa. E aqui ficamos um bom tempo. Não tivemos êxito no nosso pleito, senador Lindbergh, e só saímos da mesa quando vimos que eles iam votar de qualquer forma, sem um debate, sem uma discussão, sem absolutamente nada, e até mesmo em outro recinto. Então, nós que queríamos debater, saímos da mesa e viemos debater. Pois bem, no dia seguinte, a senadora Ana Amélia foi uma das signatárias para nos denunciar a todas nós, perante o Conselho de Ética, para que respondêssemos um processo por quebra de decoro. E eu pergunto à senadora Ana Amélia, o que significa isso? Ir a um evento público, aberto, e aplaudir aqueles que receberam o presidente Lula, segundo ela, um condenado e toda a sua cambada, com ovos, com relhos, com pedras. O que significa isso? Será que isso é quebra de decoro parlamentar, senador Lindbergh? Por que eu insisto em falar isso? Porque nós estamos no Senado da República. É nossa responsabilidade agir no sentido de trazer maior segurança e estabilidade para o Brasil, e não amplificar atos de violência, e não aplaudir atos de violência. Então, é lamentável o que nós ouvimos, o que o Brasil inteiro, porque esse vídeo eu nem acreditei, eu vi 2 vezes, porque eu achei que alguma palavra assim que não teria sido essa a intenção, mas foi claramente, a intenção dela foi de incitar a violência, porque aquele que aplaude, ela diz uma salva de palmas, eu quero aplaudir Bagé, aplaudir Santa Maria, ou seja, citou todas as cidades porque receberam dessa forma, botou para correr. Então, isso é incitação à violência. Eu lamento muito, e questiono a senadora Ana Amélia. Porque a explicação que ela tentou dar aqui, dizendo que não foi esse o objetivo, então, se não foi, qual foi? Ela está lá para todo mundo ver. Então, não sei se também não seria uma quebra de decoro parlamentar. Mas, senhor presidente, eu quero concluir aqui meu pronunciamento passando apenas dizendo da atividade que nós realizamos pelo Senado Federal, na realidade do Congresso Nacional, hoje na cidade de Manaus. Nós estivemos lá durante a manhã inteira, numa audiência pública, debatendo a medida provisória 810, medida provisória que trata do reinvestimento para o setor de informática. Lamentavelmente, nesses últimos anos, o setor de informática, de ciência e tecnologia da informação, não cumpriu exatamente o determinado na lei, quanto aos investimentos em ciência e tecnologia, por um lado, por outro lado, o Estado brasileiro, que foi muito pouco eficiente na fiscalização da aplicação desses recursos, a tal ponto que nós chegamos hoje numa situação insustentável. Não é? Então, a medida provisória que foi editada tem como objetivo prever a recuperação desse passivo, a recuperação desses recursos através do investimento em entidades de pesquisa, ciência, inovação,
desenvolvimento da ciência e da tecnologia em todo o Brasil, não apenas na Zona Franca de Manaus, mas em todo o Brasil. Eu quero apenas destacar que, além das empresas que participaram, representantes do setor de pesquisa, de inovação dessas empresas privadas, nós tivemos uma forte participação do setor público. Universidade Federal do Amazonas, com seus profissionais, Universidade do Estado do Amazonas, o Fundo de Amparo à Pesquisa no Estado do Amazonas, e muitas propostas, muitas ideias foram repassadas ao relator, deputado Tiago, do Estado de Goiás, que esteve presente durante toda a audiência pública. Portanto, uma audiência pública significativa, e nós queremos, através dessa medida provisória, aproveitar a oportunidade para melhorar a eficiência e na aplicação desses recursos, que são recursos públicos, pois oriundos de incentivos fiscais em ciência e tecnologia. Garantir transparência, porque cobra-se muito transparência para alguns setores e para outros não. Então, se há uma obrigação legal de uma empresa aplicar determinado percentual para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação, para que isso efetivamente seja feito, tem que haver transparência antes de mais nada. Transparência, como, aliás, a administração pública cada vez mais exige. Para que possa melhorar a qualidade dos seus serviços públicos. Então, eu quero aqui fazer esse registro e dizer que na semana que vem o relator deverá estar apresentando o seu relatório e nós esperamos com muita expectativa que todos os segmentos, mas sobretudo o segmento público, que é quem desenvolve verdadeiramente a pesquisa, a ciência, a tecnologia e a inovação e forma os recursos humanos, seja bem contemplada no relatório, no projeto de conversão dessa medida provisória. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senador Lindbergh. Muito obrigado, senadora Vanessa. Eu peço que assuma aqui a presidência dos trabalhos. Continuando a nossa sessão, eu quero passar a palavra para o senador Lindbergh Farias. Senadora Vanessa Graziotin, eu, na verdade,